Abra sua Bíblia em João capítulo 5, verso 41. Nós vamos ler desde o verso 41 até o verso 47. João capítulo 5, do verso 41 até o 47. Com isto aqui estamos encerrando as palavras de Jesus com relação ao paralítico de Betesda. O discurso de Jesus, na verdade, são 3 milagres que aconteceram no dia sábado, que são um atrás do outro. Este paralítico de Betesda, logo após, não são milagres, são situações, desculpe. A segunda situação são os discípulos, quando eles cataram espigas de trigo no dia sábado. E a terceira é justamente o homem da mão seca, que Jesus cura na sinagoga no dia sábado. São 3 eventos que acontecem no dia sábado. Este é o primeiro. Já para o domingo vamos falar a respeito dos discípulos comendo trigo num dia sábado. Não o fato de comer, é o fato de eles pegarem as espigas e descascar as espigas no dia sábado. E o terceiro fato é quando Jesus cura o homem da mão seca. São 3 eventos que acontecem nos dias sábados que Jesus, é claro, fez com uma clara missão. E este é o primeiro, demonstrar que ele é o Filho de Deus. Neste caso, onde se aplica isso. João 5,41. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, mas se o outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois, se cresces em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Senhor e Deus, obrigado por esta noite que nós estamos aqui reunidos para compartilhar da palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, que nós sejamos edificados e transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para Jesus introduzir Moisés, para ele colocar Moisés, ele vai fazer uma introdução justamente para demonstrar alguns aspectos de Jesus, para ele se colocar como é que os judeus olhavam para Moisés e como é que Jesus olha para Moisés e qual deveria ser o verdadeiro olhar para Moisés. E Jesus começa justamente falando da glória dos homens. Porque no verso 41 ele mostra que ele não aceitava glória dos homens. Jesus era aquela pessoa, e ele é ainda aquela pessoa, que não precisa de afirmação. Nós gostamos de afirmação. Nós gostamos que as pessoas falem algo de bom por aquilo que fazemos. Nós gostamos, e entenda, isso é normal. Nós somos criados assim por causa da nossa dependência uns aos outros. Mas ele não, ele como Deus, ele é autossuficiente. Ele não precisa da afirmação do outro para saber que está fazendo certo ou para justificar aquilo que ele faz. Como Deus soberano, Jesus não precisa disso. E por isso que ele vai falar que ele não aceita a glória dos homens. E quando nós estudamos o capítulo 2 de João, não sei se alguém lembra, os versos 23 e 25, quando fala que as pessoas começaram a crer em Cristo, mas o próprio Jesus não se confiava dos homens, porque ele sabia muito bem o que estava no coração dos homens. Lembra também da cura do paralítico, aquele que desceu da casa, do telhado da casa, quando as pessoas começaram a falar no íntimo e Jesus compreendeu aquilo que estava sendo dito. Então, Jesus não precisa de afirmação, porque ele sabe muito bem as intenções.
dos homens. Aí, é claro, nós também podemos lembrar quando aqueles fariseus, junto com os saduceus e os herodianos, se juntaram para falar para Jesus se era lícito dar imposto ao imperador, pagar tributo. E Jesus compreendeu que não era essa pergunta que estava no coração deles, mas a hipocrisia do coração. E ele aponta para isso. E assim nós vamos, ele não precisa de afirmação. Nós sim, mas ele não. E a outra questão é que ele vai colocar que essas pessoas aqui no texto rejeitavam Jesus porque neles não havia o amor do Pai. Nós vemos isso nos versos 42 e 43, quando Jesus fala: mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Aí abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 10, verso 40. Mateus 10, 40. Alguém pode ler? Quem recebe vocês e a mim, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se alguém receber um discípulo de Cristo, está recebendo o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, recebe quem? Deus Pai. Então, Jesus está falando justamente isso no sentido negativo, neste caso no texto de João. No texto de Mateus, no sentido positivo, que é quem recebe a vocês, me recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, no sentido positivo. Aqui é no sentido negativo. Por quê? Porque Jesus está falando: sei que não tendes o amor de Deus em vós. E por isso eles não recebiam Jesus. E nós não podemos separar Jesus do Pai. E nós não podemos dizer que amamos o Pai e não amamos o Filho, ou não amar o Filho e amar o Pai. A gente não tem como separar os dois por causa da união deles como Deus. Nós não temos como separar o amor de Deus Pai e o amor de Deus Filho. Eles são duas pessoas diferentes, junto com o Espírito Santo, que são três pessoas diferentes, e mesmo assim é Deus como um. Mas não há como escolher a quem amar e a quem não amar. Se amamos o Filho, nós amamos o Pai e amamos o Espírito. Se amamos o Espírito, nós amamos o Pai e amamos o Filho. Se amamos o Pai, nós amamos o Filho e amamos também o Espírito. Não há como separar isso. Se alguém quiser fazer distinção a respeito do amor que ele tem para com Deus, mostrar que ele ama mais um do que o outro, na verdade ele não ama Deus. Não tem como. E se o amor de Deus não está nele, João fala que essa pessoa não tem como amar o seu irmão. Aliás, João mesmo fala: se alguém não ama seu irmão a quem vê, como consegue amar um Deus a quem não vê? Então veja como a ligação do que é amor está muito forte em nós. Se o Pai e Jesus são um em essência e natureza, mesmo sendo pessoas diferentes, temos que entender que quem ama um, pois deve amar o outro. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas faz sentido em Deus, principalmente quando olhamos para a Trindade. É impossível dizer que uma pessoa ama um ou dois membros da Trindade e desprezar ou rejeitar o outro. Isso não faz sentido. E era isso que Jesus reclamava dos fariseus, essa incoerência quando se referia a amar a Deus, porque eles falavam que amavam o Pai, mas não amavam o Filho. E no capítulo 8, Jesus volta a enfatizar isso, mas de uma maneira muito mais forte. E quando a gente chegar lá, nós vamos voltar a este assunto. Você
pode dar depois uma lida no capítulo 8, comumente o capítulo 8, nós temos somente o caso da mulher samaritana, da mulher adúltera. Mas o que vem depois, a discussão dos judeus com Jesus, tem tanto valor a respeito sobre o amor, crer e liberdade que Cristo nos dá, e nós perdemos isso também. Então depois, você pode chegar na sua casa e fazer uma leitura no capítulo 8 de João, para entender como Jesus trabalha esse conceito do relacionamento e do amor, e como isso é que nos dá verdadeira liberdade. Agora, qual era o problema deles? Por que eles não conseguiam amar Jesus? Verso 44, o problema deles era um problema de egolatria. Eles procuravam a glória de um dos outros. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? É aquela coisa, quem procura a sua glória, não procura a glória de Deus. E quem procura a glória de Deus, ele tem que matar o desejo de procurar sua própria glória. Porque, infelizmente, mesmo nós focando o nosso coração, focando o nosso alvo para a glória de Deus, sempre o desejo da procura da nossa própria glória vai aparecer. Sempre. Porque isso é algo que Paulo fala que nós devemos matar. Não mortificar, matar. Aí vem aquela história de Lutero, que Lutero falava que ele pensava que o velho homem morria nas águas do batismo. Aí Lutero brinca e fala, mas eu descobri que o velho homem sabe nadar. Aí eu tenho que matar ele todos os dias. E na verdade é um assunto de todos os dias. Matar as paixões e desejos que nos distanciam de Deus, que nos afastam de Deus. Por quê? Porque em Cristo, na verdade, todas as nossas paixões, todos os nossos desejos, isso que a Bíblia fala, chama do velho homem, ele está crucificado. Mas a questão é que ele quer sair da cruz, então nós temos que pregar ele ali e fazer que ele morra. Porque se nós procuramos a nossa própria glória, nós perdemos o foco de buscar a glória de Deus. E para nós isso é completamente importante. Aí vem aquela coisa, a grande pergunta, por que nós fazemos as coisas? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós vivemos como vivemos? Vivemos para nós mesmos? Vivemos para a nossa própria glória? Vivemos para satisfazer o nosso eu? Ou vivemos para a glória de Deus? Paulo fala, tudo o que façais, fazei tudo para a glória de Deus. E nós devemos focar nisso. Por isso, Colossenses capítulo 3, nos versos 5 até o 12. Colossenses 3, do 5 até o 12. Essa a ideia de revestir de Jesus Cristo, C.S. Lewis fala disso como fazer de conta, que é a questão da imitação. Às vezes nós imitamos com o desejo de ser hipócrita, ou às vezes nos imitamos porque queremos nos parecer ao outro. O cristão vive para fazer de conta que é Cristo. Em que sentido? Nas palavras de C.S. Lewis. Em que sentido? Em que nós queremos imitar Jesus. Então nós sabemos que a única maneira que algo se fixe na nossa vida é a criação do hábito. Não é assim? Hoje, eu acredito que todos nós comemos de boca fechada, mastigamos de boca fechada. Mas ninguém nasceu assim, mastigando de boca fechada. Isso é por causa da correção dos pais e a imitação. Cria o hábito, no final se torna um costume. E assim, os processos da vida. Ser cristão é igual. A imitação de Cristo, porque nós queremos ser como Ele. É isso que Paulo escreve para os Colossenses. Nós devemos lutar, matar, mas ao mesmo tempo aprender. É deixar de fazer para fazer de novo. Efésios vai falar também disso no capítulo 4.
quando fala aquele que rouba, não roube mais, mas que trabalhe para que possa ajudar outros. Então, sempre em Cristo está. Nós matamos desejos pecaminosos para então aprender de Cristo aquilo que nós devemos fazer. Quando Jesus fala aos fariseus que eles procuravam sua própria glória e não a glória de Deus, era porque justamente eles não estavam fazendo isto. Eles estavam simplesmente justificando suas más ações, seus problemas, justificando seus pecados. Por quê? Porque um aliciava o outro. Um justificava o outro. E ninguém então se corrigia. Ninguém procurava ser igual a Deus, ninguém procurava ser igual, muito menos a Cristo neste caso, muito menos. E ali, quando nós vemos tudo isso, e nós lembramos da lei, a lei justamente era a procura não a procura de uma nação, era o desejo de Deus de que a nação de Israel fosse um reflexo da glória de Deus. A lei surge como um diferencial entre os costumes que Israel ia começar a praticar com relação à lei e o que as outras nações faziam. E as pessoas, então, olhando para os povos circunvizinhos de Israel e olhando para a lei de Deus e o cumprimento do povo, ia gerar o que está em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4, nos versos 6 até o 8. E aqui é Deus falando da lei. Guardai-os e obedecei a eles, a lei. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estes estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós? A gente faz uma pergunta: quem está falando no texto de Deuteronômio? Agora, volte para João, e aí vai entender o que Jesus está dizendo. João capítulo 5, no verso 45. Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa. Quem é? Moisés. Exatamente. Por quê? Porque a lei foi dada a Israel por meio de Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus para que o povo recebesse a lei. E nós, inclusive, até hoje, nós chamamos essa lei como a lei de Moisés. E está certo? Está certo. Aí, quando Jesus fala que é Moisés quem vai julgá-los, na verdade, Moisés agir, ele está representando a lei. Cada sacrifício, todo sacrifício da lei, aponta para Jesus. Moisés falou que outro profeta se levantaria e que eles deveriam ouvi-lo, apontando para Jesus. Os mandamentos da lei apontam para Cristo. Na lei nós vemos Cristo no tabernáculo. Nós vemos Cristo nas vestes sacerdotais de Arão. Nós vemos Cristo, inclusive, no ministério de Moisés como líder. Aliás, a junção de Moisés e Arão, como profeta, sacerdote e governador, é Jesus, que é profeta, sacerdote e rei. Os dois, Moisés e Arão, juntos, representam Cristo. No seu governo, no exercício como legislador e juiz. A lei aponta para Jesus. Disso Paulo também escreve. No capítulo 10, verso 4, fala que o fim da lei é Cristo. Por isso é que Moisés
vai ser que nos acusa, porque a lei aponta para Jesus. Porque rejeitar Jesus era rejeitar a lei. E é isso que Jesus está falando. Se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? E ali nós vamos para o verso 39, quando Jesus fala: vós esquadrinhais as Escrituras, porque ali está a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim. Eles, quando rejeitam Cristo, eles na verdade estão rejeitando todo o Antigo Testamento que eles, com orgulho, dizem guardar. Quando eles rejeitam Jesus, eles estão rejeitando o Pai, que eles têm orgulho de dizer que é o Deus deles. Quando eles rejeitam Jesus, eles estão rejeitando a vida que o próprio Deus veio lhes oferecer. Quando eles rejeitam Jesus, eles estão se submetendo ao juízo de Deus, mas para serem punidos e não para serem recompensados na eternidade. Porque Jesus é o cumprimento da lei. E não crer em Cristo, mesmo que a pessoa guarde a lei, mesmo que a pessoa recite as Escrituras, mesmo que a pessoa faça todos os rituais religiosos, é nada. É nada. Por isso, as palavras de Jesus são tão impactantes, não somente para eles, mas para nós. Nós temos que tomar muito cuidado da maneira como nós recebemos as palavras de Jesus, da maneira como nós vivemos a mensagem de Jesus e da maneira como nós transmitimos a outros a mensagem de Jesus. Porque se a minha vida não condiz com aquilo que eu creio, ou com aquilo que eu digo que creio, as minhas ações são os que estão falando a verdade, e não aquilo que eu falo. Se eu falo que eu creio em Cristo, mas a minha vida nega o Cristo que eu falo que creio, na verdade a minha fé não existe. Eu não estou crendo em Cristo. Agora, se eu começo a andar com Jesus, eu começo a experimentar a transformação da vida que Ele faz em mim, aí sim, eu estou vivendo aquilo que eu creio. Então, na verdade, biblicamente, eu estou crendo. Isso é fé. Por isso que fé vai além de dizer: eu aceito Jesus. Não é somente isso. Lembra o texto de Tiago, capítulo 2? Você crê que Deus é um? Tudo bem. Quem mais acredita nisso? Os demônios. E não torna eles salvos por isso. Porque é a vida que vem a nós. Então, se Moisés os acusa, a lei não tem por que nos acusar. Se nós cremos em Cristo, se nós temos nossa vida voltada para Jesus, a lei não nos acusa. Por isso que Paulo fala que não há condenação para aquele que está em Cristo, porque a lei não nos acusa para aquele que está em Cristo. Mas para aquele que não está em Cristo, a lei o acusa, a lei natural o acusa também, que a própria criação vai acusá-lo, não terá desculpa. Agora, nós que estamos em Cristo, devemos fazer que as outras pessoas também creiam. Olha, Jesus foi incansável com os fariseus. 3 anos de lutas, 3 anos de discussões, 3 anos na qual ele teve eles sempre o seu lado para acusá-lo. E Jesus foi paciente e amoroso. Nós devemos aprender isso com Jesus também. Mas nunca deixe de demonstrar e de falar de Jesus como Filho de Deus. Nós devemos aprender de Pedro e João
quando os fariseus falaram para eles: por que vocês continuam falando de Jesus? Nós não mandamos você calar a boca e não compartilhar de Cristo. E eles responderam: não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e vimos. Ouvimos e ouvimos. Aí a ordem não tem importância. Nós precisamos fazer isso. Aprendamos do próprio Jesus. E que Deus guarde o nosso coração para não ficarmos endurecidos como os fariseus, que mesmo ouvindo a palavra, continuaram rebeldes. Que Deus nos guarde. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta noite. Vamos orar.